Hoje nós estamos aqui, mais um episódio do Eterno Plantonista, com um dos eternos plantonistas e cirurgião, meu grande amigo também. A gente trabalha em equipe, o Amin Wecked, e ele é um cirurgião geral de muita experiência, trabalhou comigo no Souza Aguiar também, e Hospital Marcílio Dias, Naval Marcílio Dias. Tem o Centro de Hérnias aqui na Barra da Tijuca. É um cirurgião com uma ampla experiência. E eu trouxe ele aqui para a gente trocar um papo em relação à medicina, obviamente, e a cirurgias. E vamos abordar vários temas interessantes. Sim. E bater uma bola no sentido de cardiologista, geriatra, cirurgião e os pacientes que a gente pega no dia a dia e tudo mais, né? E contar algumas histórias também do Souza Aguiar, né, meu irmão? Esse aí tem mais história ainda do que eu. Já contei algumas no episódio passado, mas esse tem mais história do que eu. Tem algumas, é. A gente vai... Ô, Bergson, é um grande prazer estar contigo aqui, né, rapaz? A gente tem aquele sofrimento de trabalho no Souza Aguiar, né? Só quem trabalha lá sabe que a gente sofre no dia a dia. Mas é um sofrimento, assim, sem ser masoquista, prazeroso. Sim. Que a gente vê a medicina como ela é nua e crua, né? As pessoas que são fim de linha. Se a gente não resolver ali, eles não têm mais onde procurar. Não é isso? Não é a sensação que você tem? É a mesma sensação que eu tenho, e eu relatei isso aqui no outro episódio. É verdade, e falei exatamente o que você está falando. É verdade. Em todas as áreas, né? As áreas. Porque a gente trabalha com um doente que é de uma classe, infelizmente, social muito baixa, coitado. E ele chega ali que é o último atendimento dele. Então, muitas vezes a gente vê coisas que a gente só vê no Souza Aguiar. Tem aquele papo que só vê no Souza Aguiar. Só vê no Souza Aguiar. E a experiência que a gente vai galgando e traz também para nossa medicina, nossa medicina particular, a gente traz muito essa bagagem e nós somos muito gratos a essa instituição e aos pacientes, em primeiro lugar. Claro, né? Claro. Que entregaram nas nossas mãos as suas vidas e a gente consegue resolver muitos problemas. Eu sempre falei isso para os residentes, né? Sim. Assim, no caso da cirurgia, né? Sim. Porque eu tenho um livro, né? Eu te falei do livro. Eu vou Falou lançar já, esse claro, ano, né? claro. O livro é Os Encantos e Desencantos de um Cirurgião, a Medicina como ela é. E lá eu digo o seguinte, a maior confiança que um ser humano pode depositar no outro é se entregar a um cirurgião. Sim. Porque ele está completamente indefeso com um cara completamente armado. Porque a diferença do bisturi para uma faca é só a intenção. Exatamente. Então, quer dizer, quando a pessoa entra naquele hospital, ele não tem escolha. Não tem escolha. Quem vai me operar? É quem tiver de plantão. Exatamente. Não é? E quando você entrega um filho, então, aí a confiança é quase divina. Você tem filhos, eu também tenho. Aí é quase divina. Então, assim, a gente tem muito respeito por aquela gente, né? Tem muito. Aliás, o hospital inteiro, né, Bergson? O hospital inteiro. Sempre tem desde o maqueiro até o diretor. Até o diretor, né? É verdade. E assim, a gente tem sempre... Eu acho que um momento que acaba se unindo muito a classe da saúde, independente de médicos, enfermeiros, nutricionistas, assistentes sociais, que têm um papel fundamental também no hospital. Sim. E a gente acaba tendo uma grande vivência, como eu falei aqui no último episódio, sobre a vivência que nos dá, além da experiência médica, mas a vivência mesmo, o dia a dia. A gente vê que a gente muitas vezes tem que aproveitar o momento, porque tudo pode acabar em um segundo, um minuto. É verdade. Não é verdade? Então, verdade. assim, é muito difícil assim, a gente pensar isso, mas a gente consegue... As pessoas pensam, talvez não tenham essa oportunidade de viver a oportunidade que nós temos de viver isso, e tivemos também, e vamos continuar tendo, mas a maioria das pessoas não tem. E acaba essa experiência, a gente tem essa grande oportunidade dada por Deus para que nós podemos desenvolver tudo isso. Eu costumo dizer que a medicina, assim, é um dom, né? Eu nasci médico, né? Eu sempre gostei, e eu relato isso no meu livro lá. Com 9 anos eu pensei, com 13 anos eu decidi.
Então, assim, mas tirando esse lado filosófico da medicina, eu queria já entrar com você o seguinte: os pacientes chegam para mim, mas doutor, há necessidade do risco cirúrgico? Eu queria que você abordasse o risco cirúrgico, o porquê do risco cirúrgico. Às vezes os pacientes não entendem bem por que tem que ir para o cardiologista. Doutor, não sinto nada. Você consegue... para falar para essa gente, né? Por que o pré-operatório é tão importante, né? Olha, o pré-operatório, ele é muito importante, o Amin. Por quê? A gente vai avaliar esse paciente e ver qual a probabilidade dele ter alguma complicação durante a cirurgia e também no pós-operatório. Então a gente tem que estar sempre pressando na frente, né? E avaliando isso. Por exemplo, o paciente que tem um problema numa válvula e não sabia. Muitas vezes ele chega lá no consultório e ele não sabe que ele tem aquele problema na válvula. Isso. E eu detecto e aí oriento o que deve ser feito antes da cirurgia e durante a cirurgia para que ele não saia daquela cirurgia e daí, depois de 15 dias ele tem uma infecção no coração. Sim, né? sim. E além dos problemas que a gente pega mais aí, um pouquinho mais para frente, que são... de idade que eu estou falando, são os problemas coronarianos. Então o paciente muitas vezes chega para mim, eu faço um eletro, eu faço o exame de sangue, e através do eletro e do que ele está me falando, e da anamnese, o exame físico que a gente sempre preza muito, e eu só vou trazer aqui pessoas da nossa equipe, ou seja, que prezam essa medicina clássica, né, que faz a anamnese, o exame físico, e o exame está no nome, é complementar ao seu diagnóstico. Exatamente. Né? Então, assim, esse pré-operatório detecta indícios de que esse paciente possa ter um infarto e aí você, durante a cirurgia ou no pós-operatório, que ele possa ter uma embolia pulmonar, que é um quadro gravíssimo também. Então a importância do pré-operatório é muito grande. Né? E assim, e também vai dar uma tranquilidade muito maior ao cirurgião para que ele já saiba lidar com possíveis complicações que possam ocorrer. Sim. E também as medicações que a gente tem que suspender antes de uma cirurgia, os anticoagulantes, os antiagregantes. Saber se esse paciente tem uma alergia a algum medicamento, isso é muito importante para que não possa causar problemas no PER, que é durante, e no pós-operatório, né? E assim, então a avaliação pré-operatório e o risco cirúrgico, você vai dar uma nota para esse paciente de um menor risco, um risco médio e um alto risco para ele. Isso ajuda demais. Assim, tem um episódio na década de 70, você é mais jovem, mas teve um compositor, um cantor famoso a nível Brasil, e ele foi operar a próstata nos Estados Unidos. Só esqueceram que ele tinha coração. Eu nem vou falar o nome, mas ele morreu do coração. Exatamente. Ou seja, não valorizar a máquina, né? Eu digo para o paciente o seguinte: quando você trata uma cirurgia eletiva, o nome já diz, é eletiva, você elegeu aquela operação. Então essa cirurgia, ela tem que ser coberta de todos os exames, o exame cardiológico bem feito, o exame laboratorial bem feito, para que você não tenha sustos. É planejado. É muito comum o paciente chegar no consultório: doutor, mas eu quero operar. Olha, você não tem um apendicite, você não tem tempo, você pode trocar o cirurgião, pode trocar o hospital, mas você tem que operar. É diferente, o paciente chega com a hérnia, você tem tempo, vamos fazer um exame complementar, um exame laboratorial, vamos fazer um exame cardiológico, e que você muitas das vezes, e eu já cansei de mandar paciente para você, em que você chega a mim: olha, eu não vou fazer isso não, eu preciso de um eco primeiro, porque aqui não está uma coisa boa. E eu acho que isso é o sucesso do pós-operatório, o sucesso da própria operação. Entendeu? Eu acho que é por aí, não é? Sim, com certeza. E a gente já, na nossa equipe, a gente já teve pacientes com muita idade, né? E através de uma boa avaliação pré-operatória e um cirurgião que opera e que sabe operar muito bem com técnicas minimamente invasivas, com a pessoa mais idosa, isso é muito importante. Já teve paciente com câncer, como eu falei aqui no último episódio, que é a segunda maior causa de morte ou incapacidade na terceira idade, que é o câncer, né? Assim, o câncer de mama, o câncer de próstata, e o câncer de mama na mulher, o próstata no homem e o intestino nos dois, em ambos. Sim. E aí entra você,
né? Que tem uma larga experiência, uma vasta experiência nisso, e para poder fazer as técnicas, utilizar as técnicas para o tipo de paciente que você vai atender, né? E esse paciente, por exemplo, uma paciente que a gente já viu junto e 86, 87 anos por aí, teve um câncer de colo. Hoje ela vive com 92, 93 anos muito bem, com qualidade de vida. É verdade. Porque ela fez uma boa avaliação pré-operatória, fez uma cirurgia minimamente invasiva e fez um pós-operatório também muito bom. Isso. Não é? Acho que isso isso mesmo. é fundamental. O câncer, assim, eu acho que o ser humano hoje, ele deve realmente chegar na frente, né? Porque a palavra câncer assusta, mas o câncer é curável. Sim. É curável a partir do momento que você chega no início, a partir do momento que você faz o diagnóstico, primeiro você faz uma técnica correta. Então, é curável, né? Mas vamos falar de uma coisa que as pessoas elas têm uma dúvida enorme, né? Sim. Acho que você deve receber muita gente de cálculo na vesícula. É uma doença muito frequente, né? Muito frequente, muito frequente. Às vezes assintomática, às vezes sintomática. Aí você faz ultrassom para saber se o paciente tem acúmulo de gordura no fígado, acaba descobrindo que ele tem um cálculo de vesícula, né? Verdade, Isso não é incomum, né? Não. Não é nem, eu acho que nem é só pela gordura. Às vezes o paciente vai fazer que eles chamam de check-up. Sim, né? sim, com certeza. Vai fazer exame até ginecológico, aí Sim. aparece lá um cálculo na vesícula, né? É. É uma coisa engraçada, né? Sim. Aí isso é uma dúvida que surge, sabia, Beto? Com As pessoas certeza. sempre assim, mas eu tenho que operar, doutor? Entendeu? Exatamente. E aí, o que acontece? Eu chego e falo assim, olha, eu vou te indicar um médico que ele vai dizer para você se você tem que operar ou se você não tem que operar. Eu detectei o problema, mas eu vou passar a bola pro meu amigo, a gente trabalha em equipe, pro Amin, e ele vai te dizer. Aí você vai dizer pra gente, mais ou menos assim, quais são as indicações que a gente precisa de ter um pouquinho mais de pressa, talvez as que não tenha, e talvez aqui, não sei se às vezes também, dependendo do quadro, não haja necessidade. Aí você vai definir isso para mim. Estou entendendo como uma pergunta. Então vamos lá. Sim. O cálculo na vesícula é uma doença que é mais comum nas mulheres. Né? Então, assim, uma vez detectado o cálculo na vesícula, você não precisa correr para a cirurgia, mas é cirúrgico. Não tem como trocar essa operação. Não tem como. Tem alguns fatores que você pode acelerar ou não. Por exemplo, doutor, os meus cálculos são muito pequenos. Não tem problema. Esses são os piores. São os piores, porque eu falo sempre isso. Você sabe disso, né? Porque ele desce ali e causa uma pancreatite biliar. Isso, não é isso? Exatamente. Então não existe, assim, remédios. As pessoas perguntam, mas doutor, eu posso só tirar o cálculo? Não, porque quem está doente é o órgão, a vesícula que está doente. Então, o cálculo é uma formação. Se você tirar os cálculos, daqui a 15 dias tem cálculo de novo. Doutor, mas eu queria quebrar os cálculos. Pior ainda, porque aí ele vai partir por lá para o pâncreas, vai fazer uma pancreatite. Então, na verdade, a vesícula, uma vez com cálculo, ela tem que ser removida. Entendi. Né? Deve ser removida. Né? Então, assim, para você não ter problemas futuros. Uma inflamação da vesícula, você pode ter uma pancreatite biliar, que é um caso mais grave. Então, assim, a cirurgia em si, ela hoje feita por laparoscopia ou por robótica, mas ela é feita há mais de 100 anos. Essa é outra pergunta que as pessoas falam. Eu posso viver sem a vesícula? Bom, há 100 anos. A minha mãe, por exemplo, operou a vesícula com 30, morreu com 76. Nunca fez falta a vesícula. Eu operei com 41. Pois é, exatamente isso. Então, essa é uma situação. Então, a gente tem que esclarecer os pacientes, né? Essas dúvidas aí. Com certeza, com certeza. E eu vejo o cálculo e sempre aviso antes, né? Olha, é melhor talvez você operar, não precisa operar hoje, nem amanhã, nem depois da manhã, mas você vai fazer um pré-operatório e tudo mais, vai procurar o doutor Amin e ele vai marcar pra gente tirar essa vesícula. De uma maneira, hoje em dia, né, Amin? A vídeo, qual é a liberação de um paciente hoje em dia? Em 24 horas, praticamente, 48, vai para casa, não? Sem Se dúvida. não tiver nenhuma complicação, não é sem isso? Sem dúvida, sem dúvida. Assim, a cirurgia é tudo uma incógnita, né? Mas
A grande maioria das vezes, você Sim. opera de manhã cedo, no dia seguinte vai embora. E quando é um paciente muito jovem, que às vezes acontece, às vezes eu dou alta no mesmo dia, no final do dia, entendeu? Mas assim, doutor, o senhor opera sempre? Não é bem assim. Por exemplo, me chegou uma senhora de... Foi muito engraçado. Foi muito engraçado. Ela Temos falou, que contar esses causos, né, amigo? Causos são engraçados. Causos. Ela chegou com 90 anos e falou assim, doutor, eu vim aqui, eu tenho cálculo na vesícula, mas eu quero chegar aos 100. E não é o senhor que vai interromper essa trajetória, entendeu? Não, era um cálculo único, um cálculo nunca tinha sentido nada. Aí você dá um freio, né? Bom, vamos lá. Então vamos chegar... Vamos. Eu vou fazer o seguinte com a senhora. A gente vai observar a senhora. Só tem um cálculo único grande, que a possibilidade dele migrar não existe. Então nós vamos segurar um pouco. Mas a gente está respeitando os 90 anos, né? Sim. Diferente numa pessoa com 50, 40, 60, né? Então é isso. Então as coisas vão... Uma outra confusão que existe quando a pessoa faz ultrassom são os pólipos. Você ouviu falar nos pólipos? Com né? certeza, com certeza. Aí as pessoas falam assim, mas os pólipos, eu tenho que operar? Depende. Aí você tem que botar numa balança. Sim. O pólipo, antigamente a linha de corte era 1 centímetro. E agora é meio. Né? Meio centímetro. Então, aí, quer dizer, você precisa esclarecer, né? Você põe numa balança, olha, a sua idade... o número de pólipos, aonde está localizado na vesícula, o tamanho dele. Entendeu? Mas por que tem que operar? Porque não é igual o pólipo do intestino, que você faz uma endoscopia, você tira e sabe o que é, na vesícula não existe. Você tem que... doutor, eu posso acompanhar com ultrassom? Pode, desde que você faça ultrassom com a mesma pessoa, com a mesma máquina. Porque a variação de tamanho e número é muito grande. É um exame dependente do examinador, de quem está vendo, né? E é um exame fácil, né? Todo mundo, eu estou passando isso, a gente está falando muito aqui para instruir os pacientes e eles poderem ter uma noção básica do que se passa com eles. Então, assim, o ultrassom é um exame muito simples, todo mundo conhece, e é o melhor exame para detectar tanto o pólipo quanto o cálculo de vesícula. O ultrassom bem feito. O bem feito, exatamente. E o Amin sabe também, a gente vai falar que esses pólipos, qual é o percentual? É pequeno de que se maligniza? Não. Que vira câncer. Eu vou colocar aqui para as pessoas. Vira câncer. As pessoas têm essa história sim. doutor, medo de virar câncer. Apenas 2%. Só 2%. 2%, 98% de chance de não ser câncer. Sim. E aí você tem alguns parâmetros, até as imagens, o número deles, o local que ele está na vesícula, quando apareceu, se vem crescendo, isso tudo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Os pacientes têm marca-passo e ficam com muito receio de operar por causa do marca-passo. Como é que a gente procede nesses pacientes? Olha, a mim, isso é... Eu já sei como é, mas sim. você já me orientou. Para explicar a população. Sim. Entendeu? É um procedimento que a gente faz hoje em dia muito simples, né? Você, dependendo da programação do marca-passo e do tempo cirúrgico, a gente vai precisar de uma nova programação ou então a gente vai colocar um ímã mesmo. Sim. E vai bloquear tudo do marca-passo e a cirurgia vai se passar. Porque o grande problema do marca-passo é o bisturi elétrico. Sim. Né? E o bisturi elétrico vai causar uma interferência e esse marca-passo pode claudicar, vamos dizer assim. Eu vou falar agora, acaba a gente conversando com o médico, a gente falando termo técnico. Ele pode dar problemas durante a cirurgia se você não ajustar ele. Ou botar o ímã. Ou botar o ímã, entendeu? Então, assim, você... com um simples ímã, né? É um ímã mesmo. E você consegue neutralizar tudo isso. E então não tem problema nenhum. Quem tem marca-passo se submete à cirurgia, submete à cirurgia de urgência, se submete a cirurgias eletivas. Claro, a gente na eletiva, a gente tem tempo para avaliar, para ver onde que ele colocou esse marca-passo, em que local, e aí chamar a equipe de técnicos apenas, de técnicos. Os técnicos ajustam de acordo com o que eu cardiologista,
oriento. E dependendo do caso, eu posso até também ficar durante a cirurgia, permanecer. Nós já fizemos isso algumas vezes. Eu permanecer durante a cirurgia para que possa dar um melhor suporte, dependendo da condição do paciente. Claro. Clínica, né? Se é um paciente mais idoso, que ele tem insuficiência cardíaca e tudo, e todas as comorbidades, diabetes, enfim. Já teve algum evento cardíaco, um infarto. E eu tô falando tudo isso seguindo aquilo, né, Amin? Eu acho que a gente tem que colocar, muito importante, a gente não esquecer, o que eu coloquei aqui no episódio passado, das 5 causas de incapacidade e morte na terceira idade. Se você se basear nisso, você começa a ter uma linha de pensamento no sentido de evitar os problemas. O primeiro longe é a doença cardiovascular ainda, AVC, infarto e insuficiência cardíaca. O segundo são, como eu falei, é o câncer de mama na mulher, próstata no homem, intestino nos dois. O terceiro são as doenças respiratórias, efizema, asma brônquica, pneumonia, Covid, infecções respiratórias no geral. Muito mais nos pacientes, obviamente, que são fumantes. O cigarro é um problema tanto para você quanto para mim. Né? É um problema porque ele aumenta o índice de câncer e também aumenta o índice até de próstata, que depois você vai falar sobre hérnias, né? E vai entrar nesse campo do esforço urinário, né? Que o paciente que tem uma próstata aumentada causa e acaba levando a uma hérnia, né? Então, assim, a terceira causa é essa, as doenças respiratórias. A quarta seriam as doenças degenerativas, o Alzheimer, o Parkinson. E em quinto, as quedas. Quer dizer, você precisa ter uma atividade física não só para evitar câncer, não só para evitar doença cardiovascular, mas para você ter um bom osso e uma boa articulação para você não cair na terceira idade, não desequilibrar, né? Mas voltando à cirurgia, vamos falar agora um pouco de hérnia. Era interessante. É interessante. É só para clarear, assim, às vezes a pessoa fala assim, doutor, mas você falou do bisturi elétrico, né? Às vezes o paciente não entende. Por que você vai operar a barriga e o marca-passo é aqui em cima e o bisturi elétrico vai usar lá? É porque o bisturi elétrico, ele se faz de uma placa e a corrente circula no organismo. Você cola uma placa no paciente só para o pessoal entender. Claro. A corrente circula. Isso. Entendeu? O negócio das hérnias, isso aconteceu há uns 8 anos. Até obrigado. A caneca. Brilho centro hérnia. Isso é um CH. Isso aí, né? isso aí. Isso foi idealizado há 8 anos atrás. Eu já tinha esse ideal, mais ou menos. Há 8 anos atrás, eu comecei a perceber que é uma doença muito frequente. Sim. E muitas vezes negligenciada pelo serviço público. Sim. E até pelos seguros. Então, assim, eu estava recebendo pacientes de clínicos, como você que não opera, de pacientes que eu operei e ficaram satisfeitos, mas comecei a receber pacientes de cirurgiões que operam tão bem quanto eu, mas não estavam mais interessados em fazer esse tipo de cirurgia. Não sei exatamente se é porque está ligado ao seguro, aí não vem ao caso. Isso. Mas a gente começou a fazer e foi um sucesso, porque as pessoas, é uma doença muito frequente, e é uma doença que dá em jovem, na sua fase laborativa, e a pessoa, às vezes, precisa operar uma hérnia, porque ele vai numa inspeção de saúde para o emprego, você tem uma hérnia, às vezes a hérnia nem incomoda, mas não é admitido, entendeu? Então, essas são coisas. E às vezes as hérnias incomodam, e às vezes são realmente hérnias que as pessoas deixam ou por vamos dizer assim, ou por medo na época de operar, ou por não se sentir seguro mesmo, né, além do medo, ou por não ter condição econômica, ou por não ter oportunidade, as hérnias crescem. Sim. Elas sempre crescem. Então acabam hérnias gigantes. Eu até publiquei recentemente um vídeo na internet aí, no meu Instagram, alguém vai ver. Eu vi. Aquilo me emocionou muito. Também me emocionou, eu vi. É muito legal. E foi legal pra caramba, a homenagem que o paciente fez a você, né? Era uma hérnia gigante, né? Gigante. Gigante, uma hérnia enorme. É gigante, mas ela tem uns 35 anos aí de hérnia. Mas é isso. Então, assim, e aí vem essa história. É aquela famosa hérnia que já fez vários aniversários. Exatamente. E aí, assim, é bem interessante, porque as pessoas, doutor, eu tenho que operar? Não, você deve operar.
Deve operar. E as pessoas falam assim, mas doutor, pode dar problema? Você, olha, você pode viver 20 anos sem problema, mas você pode, uma noite por dia, encarcerar, a tripa ficar presa lá, ter que operar de urgência, e aí é um fator complicador, entendeu? Então, assim, as pessoas devem procurar atendimento quando tem essa situação, né? Amin, fala para mim um pouquinho sobre como acontece essas hérnias, né? Se tem uma predisposição genética, se o esforço físico está ligado e obviamente também após alguma cirurgia de urgência e tudo mais que pode acontecer. Eu acho que seria bom a gente abordar esse tema. Eu tenho colocado alguns episódios no Instagram para a pessoa entender, né? Por exemplo, as hérnias mais comuns são nos homens, que são as inguinais, disparado. Mas tem uma explicação anatômica. Sim. Porque os testículos, como você sabe, no 9º mês de gravidez, eles descem para bolsas escrotais e faz aquele caminho. Quando aquele caminho se fecha, quando ele não se fecha, a criança nasce já com uma hérnia. Então já tem que operar o recém-nascido, né? E quando não, quando ele abre no futuro, você tem que operar também. Então, assim, elas podem surgir ao longo da vida com muito esforço físico, excesso de peso, por exemplo, um torcedor crônico, você falou negócio de cigarro. Isso tudo você pode ter problemas aí. E em relação a pós-operatório, amanhã mesmo tem um assim. Quando você abre o abdômen, uma cirurgia convencional, você pode ter as hérnias chamadas incisionais. Foi devido a uma incisão cirúrgica. Sim. E essa incisão cirúrgica, ela precisa ser fechada corretamente, com fio correto, espaçamento correto. E ela não pode ter também infecção na ferida, que às vezes é comum. Você não pode ter, por exemplo, episódios muito fortes de tosse, às vezes vômito no pós-operatório, que esgarça, arrebenta. Tem que ter um tempo para aquilo cicatrizar. Isso não acontece, aí você tem a chamada hérnia incisional. A maioria, assim, hoje em dia, assim, com esse apelo do físico, eu estou vendo muita gente de 50, 60 anos indo para essas academias, eu acho que devem ir. Sim. Mas eles precisam fazer compatível com a faixa etária. Eu na minha idade, eu não posso querer fazer exercício de um garoto de 20. Mas eles temam por esse caminho e aparecem as hérnias, entendeu? Sim. Então Agora, você tocou o negócio do hereditário, também é uma coisa interessante. Sim. Hereditária, é obrigatório. Entendeu? Sim. É obrigatório. Ela não é obrigatória. Sim. Por exemplo, meu pai teve hérnia, eu tive hérnia e meu filho teve hérnia. Entendi. Mas não quer dizer que ela seja... Ela é uma predisposição familiar. Sim. É igual a diabetes. Isso. A pessoa tem diabetes, não quer dizer que o filho vai ter diabetes. Sim. Né? Então, assim, não é hereditário. É uma predisposição familiar. Entendi. Entendeu? Pode acontecer em mais famílias ou não. Mas, por exemplo, hereditário... O japonês tem o olho rasgadinho. Sim. Isso é hereditário. O japonês vai ter sempre o olho rasgadinho. É diferente de ser uma coisa aleatória. Aleatória. Então, vocês veem que nesse podcast o meu interesse é também colocar que a medicina é totalmente interligada. Sim. Então, o Amin acabou de citar o paciente com tosse crônica. Nós acabamos de falar que a terceira maior causa de morte e incapacidade na terceira idade é o efizema. As pessoas conhecem como efizema. O DPOC no nosso tempo. Sim. E ele tosse muito. O DPOC tosse muito, tem muitas crises de falta de ar. Isso. E aí acaba podendo gerar uma hérnia. Sim. E como também o prostático. O que é o prostático? É o paciente que tem aumento da próstata, ou benigno ou maligno, que ele faz um esforço para urinar e com isso ele pode ter a hérnia. Então eu coloco sempre aqui, Amin, que a medicina é totalmente interligada e precisam de médicos que olhem a ela como um todo. Isso. Na sua especialidade, obviamente, mas que vão olhar como um todo. E sempre seguindo a nossa sequência, né? Aquela sequência que é
A anamnese, o que o paciente vai... Você vai fazer as perguntas, o que ele vai se relatar, e a história dele e tudo mais. O exame físico, que é fundamental, e depois os exames complementares. Eu tô batendo nessa tecla, Min, porque isso está sendo esquecido. A gente sabe disso. A gente não está aqui para falar mal dos outros, nem nada, mas isso está sendo esquecido. E eu, por exemplo, na nossa equipe... Eu vou trazer outras pessoas que fazem parte também da nossa equipe e todos prezam por isso. Sim, entendeu? O exame físico, a história, o exame físico e o exame complementar. Como você falou no início, complementar. Exatamente. Complemento